oferecimento, este é o Bate Pronto, em nome do consórcio Servopa, sua próxima conquista começa aqui. Vamos falar um pouquinho agora do Paraná Clube. O tricolor joga domingo, 11 da manhã, na Vila Capanema, contra o Grêmio Maringá. Mariana Becker traz as informações do Paraná Clube. O tricolor que tem esse jogo aí, a torcida ontem foi lá, meteu um calor lá, um bafo quente na nuca dos jogadores na arquibancada lá, hein, Mariana? Boa tarde, Linhares. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan News. A torcida, ela pediu uma conversa com os jogadores, né? A torcida organizada pediu, falou com a diretoria concedeu essa oportunidade aí da torcida conversar diretamente com os jogadores e com a comissão técnica. Essa conversa aconteceu ontem, durante o treinamento na Vila Capanema. E eu até conversei aí com o presidente da torcida organizada, né? Aí a foto cedida por ele, o Everton. E eles falaram que eles foram conversar com os jogadores e pedir justamente... Eles concordam que o time começa jogando bem, que tem um bom desempenho, mas que depois o Paraná sofre um apagão. E nesse apagão ele sofre um gol e aí não consegue reagir, acaba levando o segundo gol, né? E aí o empate. Então eles foram pedir principalmente para que os jogadores que vêm entrando durante a partida, eles entrem com mais vontade, né? Para que no domingo a história seja diferente e o Paraná possa trazer aí a vitória. E aí o técnico Marcão falou, inclusive ontem na entrevista coletiva, sobre essa pressão que os jogadores estão passando, nessa cobrança que o time está sofrendo e como que tá o mental dos jogadores para essa partida. Cara, o mental deles tá bem tranquilo, sabe, cara? Eles estão conscientes, eu falo para vocês, é um grupo muito consciente. Eles sabem que ficar devendo, sabe que erraram no final do jogo, no vestiário, enquanto os atletas que não entraram ficam fazendo um trabalhinho extra ali com o Rodolfo, eles estavam conversando já. Então, assim, é um grupo que está atento a tudo, assim, e o mental deles assim está muito forte, eles sabem o que tem que fazer. É isso que me deixa tranquilo, que a gente está no caminho certo. Eu sei de toda essa pressão externa, mas a gente não pode deixar essa pressão nos abalar. E isso aí não está acontecendo. E a gente sabe que quando você está trabalhando numa equipe grande, você está... vira uma vidraça e a cobrança existe, até porque sabe que o Paraná está numa situação que não condiz com a história, com o tamanho do clube. E é isso que é a nossa responsabilidade. A gente não tem culpa do Paraná estar nessa situação, mas a gente tem a responsabilidade de reconstruir o Paraná. E isso ele sabe bem. O técnico Marcão também falou ontem sobre um dos questionamentos do Dalk, inclusive aí durante a semana, né? A saída do Pitbull e aí a ida do Diogo Carlos para o meio campo e a entrada do Luan Caquim, né, no ataque. Ele falou sobre isso ontem também. Vou fazer se eu tivesse colocado mais um volante e eu tivesse tomado empate, você ia me perguntar por que eu recuei o time, né? Qual foi a ideia? Eu trabalhei essa situação durante a semana. O Diogo é um atleta que faz extremo e faz por dentro também. Eu trabalhei com 2 meias, com ele e com o João. Como eu tinha um homem a mais, eu optei até por ter qualidade de saída de jogo. Como eu tinha renovado as forças na frente, e aí eu optei pela entrada do Caquim, para dar mais velocidade, para renovar ali. E a gente ter mais qualidade de jogo, porque o adversário estava se atirando e a gente ia ter oportunidade de contra-atacar, né? A gente sabia da força do PSTC que era pela direita e, infelizmente, num vacilo nosso, a gente acabou tomando o segundo gol. E essa foi a ideia, de deixar um pouco mais, por estar com um homem a mais, um time... eu não tinha necessidade de colocar um volante, ele não estava controlado o jogo, tanto que eu pedi para o Giovani permanecer mais para dar mais liberdade para o Diogo e pro João. Só que, infelizmente, a gente acabou tomando o gol, mas a gente analisou, o jogo estava extremamente controlado. Infelizmente, tudo isso aí por causa que a gente acabou tomando gol e o resultado
a gente acabou cedendo o empate para o adversário. Se eu tivesse feito, talvez fechado o time e tivesse tomado o gol, a pergunta seria por que eu fechei o time. Então, assim, são tomadas de decisões, tomei a decisão, acabou não dando certo, e aí eu tenho que arcar com a responsabilidade toda minha, mas a ideia era justamente porque tinha muito espaço para nós, só que acabou que a gente não aproveitou. Então, Dalke, palavras do Marcão aí, ele explicou, disse que se ele tivesse colocado um volante, ele estaria fechando o time e ele, né, naquele momento estava vencendo e queria botar o time mais pra frente. Com todo respeito ao Marcão, mas a explicação dele foi horrível. Porque ele não tava tentando, não era pra fechar o time, a cobrança de colocar um volante a mais. Assim como ele trocou o Liliu por Gadelha, centroavante por centroavante, trocou o Romarinho pelo Diogo Carlos, ponta por ponta, aí depois colocou o Adílio no lugar do tanque, ponta por ponta. Era só fazer uma troca básica, gente. Uma coisa, aí ele poderia falar isso. Se ele começa a tirar um monte de atacante e colocar um monte de volante. Aí ele poderia falar isso. Ah, mas se eu coloco um monte de volante. Não, eu queria que ele tivesse feito uma troca básica e era o que se esperava dele naquele momento. Esse jogo estava controlado, ele né? falou que esse jogo estava no controle, né, Jana? Mas daí, ao mesmo tempo, ele falou assim que a gente sabe o poder do PSTC. Então ele achava já que o PSTC ia empatar. Então, assim, me desculpe, Marcão, mas você se perdeu nesse raciocínio. Porque se você sabe que o jogo tá controlado, mas sabe que o PSTC é perigoso, por que você não continua controlando o jogo e mantém a estrutura de time ao invés de colocar um ponta como volante? Sentido faz? Não faz. Na minha cabeça não faz nenhum sentido. E pra mim, eu coloquei o empate na conta do Marcão pelas substituições erradas. Sabe, o Liliu falou que tava de boa no jogo e o Marcão tirou ele por opção, né? Eu acho até que o Liliu tinha cansado um pouco, mas poderia aguentar um pouquinho mais. Então, Jana, não tem mais muita margem para erro, né? Porque em 3 jogos a torcida já tá entrando na Vila Caparião para conversar com o jogador. Eles falaram assim que foi uma pressão, foi uma cobrança, mas um apoio também. Uma pressão com apoio. Uma pressão com apoio. Conhece a pressão com apoio. Aquela famosa joga por amor ou joga pela dor, né? E na verdade, assim, a conta do Paraná, ela é bem apertada, né? Essa conta do Paraná. Então, eu acho que não precisa nem de cobrança externa ou pressão, porque é só olhar a tabela, né? A tabela da divisão de acesso, ela é muito cruel, né? Porque é muito apertado, ali são poucos jogos, então o Paraná não tem margem para erro, ele precisa vencer em casa. É claro que tá muito embolado ainda, e a gente já falou sobre isso durante a semana, de que se o Grêmio Maringá, por um acaso, vencer o Paraná, passa o Paraná na tabela. É o penúltimo contra o terceiro. Mas o ponto é que o Paraná, pelo menos, tem 2 jogos contra os 2 times que estão na zona de rebaixamento. A Apucarana tá sendo o saco de pancadas até Araucária. aqui. Desculpa, o Araucária, né? O próximo jogo é contra a Apucarana. Eu confundi tudo agora. Não, é Maringá e Apucarana, 2 em casa. Tudo com A. Mas enfim, são os 2 jogos em casa. Tem que tentar aproveitar o fator Depois campo. tem 2 fora, contra o Laranja Mecânica e contra o Iguaçu. Isso. Né? Seguidos. E aí na última... Então deixa eu refazer o meu pensamento aqui, que eu tava pensando que o Paraná enfrentava o Araucária na próxima né? Porque semana. o Apucarana tem um pontinho a menos. Tá melhor, o Apucarana tá com 4 pontos. Isso. Né? Enfim, de qualquer maneira, vai ser jogo direto do Grêmio Maringá. Vai ser jogo direto contra os 2 times. O Paraná vai ter que vencer os 2, tá? Então, desculpa o erro, pensei no Araucária. Eu li Apucarana Esportes e pensei no Araucária, que tá sendo o saco de pancadas dessa divisão de acesso. Mas o jogo de domingo, é essencial o Paraná vencer. Essencial para não vencer, não tem nessa de empatar, porque se empatar, os outros times podem começar a vencer e ficar mais difícil, e daí a pressão vai ser muito maior, não só dentro do clube, mas também com esse fator externo de a torcida já estar protestando agora. Imagina se o Paraná termina uma rodada em 5º, em 6º. Sai da zona, né? Sai da zona de classificação. Se torna muito difícil. E até o João Gabriel falou sobre isso também na coletiva de ontem, né? Projetou a partida aí contra o Grêmio Maringá. Cada jogo vai ser um mais difícil que o outro, independente do adversário que a gente pegar, porque o Paraná é o clube que vai ser batido. A gente está carregando esse fardo desde o começo de que
o favoritismo é a gente, e a gente sabe da responsabilidade. A gente veio aqui, eu vim no intuito de vestir a camisa e colocar o Paraná no lugar que ele tem que estar, que é na primeira divisão. E acredito que o grupo inteiro tá focado nisso. A gente sabe que o Maringá, apesar da situação que eles vivem hoje na tabela, é um time que a gente tem algumas peças que a gente tem que ficar de olho, não pode dar bobeira, porque às vezes pode acontecer um imprevisto que a gente não quer que aconteça. Palavras do João Gabriel, então. Domingo é um jogo chave aí, como a gente vem falando, um jogo importante que o Paraná precisa vencer contra o Grêmio Maringá. Tá aí então, né? Vencer precisa mesmo. O Paraná tem mais 4 jogos em casa, né? Da tabela. O Paraná, como foi rebaixado, teve direito a 5 mandos de campo. Já cumpriu 1 na estreia contra o Toledo. O jogo contra o Andraus, o Paraná foi visitante. Depois jogou como visitante contra o PSTC. Vai ter 2 jogos em casa agora, depois mais 2 jogos, né? Contra o Patriotas e o Araucária em casa. E vai ter 2 partidas fora, Laranja Mecânica e Iguaçu. Pelo Paraná ter sido rebaixado, ele acaba jogando 5 em casa e 4 fora, né? Uma das fora foi se ganhar os 4 jogos em casa que ele tem ainda, ele vai se classificar, né? Vai. Que faria o 100% de aproveitamento em casa. Aliás, 100%, né? Porque o Andraus foi visitante. Isso. Faria 15 pontos, né? Eu acho que com 15 pontos o Paraná belisca uma vaga na semifinal. Talvez já ter um pontinho fora aí, com 2 fora, né? Então seriam 17 com pontos. 17 num total, acho que na conta aí. Acho que inclusive garantiria vantagem, tá? Primeiro ou segundo colocado. Se o Paraná, até estava falando ontem aqui, né? Se o Paraná enfrentar na semifinal Patriotas ou Andraus, os times mandam lá na Vila, né? Então o Paraná teria praticamente jogos em casa, né? Que a semifinal o Paraná pode ter a torcida, pode ter a torcida, porque acabam a punição com esses 5 jogos da primeira fase. No jogo como mandante. Aí precisa ver se o Paraná como visitante contra Andraus e Patriota vai ter a moleza que o Andraus deu, né? Porque aí vale vaga na... Aí eu acho que mas aí mesmo na torcida visitante ali, tendo o apoio da torcida... Mas de repente Andraus e Patriota podem também, vislumbrar cansaço de viagem, tudo. Vai ter essa o mais importante na minha Acho que é a visão. questão do desgaste físico, né? Acho que é ruim cair numa semifinal assim, tendo que decidir fora de casa contra o PSTC, por exemplo, né? Que tá fazendo uma boa campanha. Alvorada do Sul. Mas eu acho que esses 2 jogos que o Paraná acabou tropeçando, né? Acho que a gente pode falar assim, né? Tropeço, né? Pela circunstância dos jogos. Eles servem de lição, né? Acho que o Marcão, por mais que ele ali na coletiva, né? Ele fale, né? Esse discurso de que o time tem a questão da confiança, que os jogadores estão bem, que tá tudo certo, que ele justificando a alteração que ele fez, certamente, conscientemente, ele sabia que poderia ter sido diferente e também, né? Se coloca nessa parcela de culpa em relação ao empate que o Paraná acabou sofrendo pro PSTC. Então, eu acredito que o Paraná tem condições de voltar a vencer e fazer uma boa partida contra o Grêmio Maringá. Não sei se vai ter a facilidade talvez que teve no jogo de estreia, né, contra o Toledo, porque o Grêmio Maringá, por mais que esteja ali mais embaixo na tabela, é um time que ele defende também essa história, né? Como o Paraná, que tem uma camisa forte, que quer assumir esse protagonismo. O Grêmio Maringá também, né? É um time que quer voltar a disputar a primeira divisão do Paranaense. Então, tudo isso entra em campo, né? Eu acho que ali, né, durante a partida, por mais que o Paraná talvez tenha mais qualidade em relação ao elenco, tenha um elenco mais preparado, o Grêmio Maringá também vai entrar com muita vontade de conseguir somar ponto fora de casa. E olha, pela Série D